Olá, cidadãos! Bem-vindos ao A Voz Publica, o podcast. Dessa vez com uma análise da entrevista do Haddad. É antiga? É antiga, mas a gente gostaria de deixar as nossas ideias. E agora eu vou deixar com os nossos convidados para eles se apresentarem e falarem um pouquinho deles para a gente começar. A gente vai dividir em 10 partes a entrevista e nós vamos comentando e no final a gente vai fazer as considerações finais. Salve, salve, divos e divas! Estamos aqui neste maravilhoso podcast collab. Eita, que já começa enrolando tudo, mas é desse jeito porque a vida e a política não são menos enroladas, não é mesmo? Então, saúdo aqui, querida Luane, maravilhosa, Voz Publica, nosso reizinho das trevas, Merlin das trevas, e eu sou Thalita Cabral, dona proprietária do YouTube, do canal Thalita Cabral TV, aonde basicamente é o seguinte, é o combate ao antipetismo, porque antipetista não se cria, e modestamente devo dizer que sou aquela que cunhou o termo como no hypes, né? E uma frase que também eu gosto de falar, né, que é um slogan do meu canal também, é antipetismo é o ingrediente do fascismo brasileiro. E muito bom analisar aí a fala do Haddad, vamos destrinchar, né, da melhor forma essa entrevista aí, proposta pela nossa querida Luane. Então, salve, salve! Por favor, cheguem lá no canal Thalita Cabral TV e vamos que vamos, minha gente, vamos analisar isso daí. Bem, Luane, primeiramente agradeço ao convite, né? Você e a Thalita são pessoas que eu admiro bastante. E vai ser muito legal fazer essa análise aí, porque realmente as pessoas têm uma convicção muito senso comum, muito baseada em fake news e constroem uma imagem totalmente distorcida do governo e do Haddad. Então esse react vai ser muito importante para a gente pontuar e demonstrar desfazer algumas mentiras, né? Política ganha voz, as notícias são explicadas. Instituições desvendadas. Passando aqui agora só para dizer como vai funcionar, gente. Cada parte, como a gente diz, a gente dividiu em 10 partes. Cada parte vai começar com a fala do Haddad, a gente vai pontuar, depois a parte do Haddad, a gente pontua até o final, as considerações finais. Então, bora tocar para frente. E obrigado, e escutem até o final. Bom, a primeira providência, Débora, é o seguinte, fazer planos safras cada vez mais robustos, maiores e melhores. E o governo Lula vai para o seu terceiro ano, já preparando um terceiro grande plano safra. Nós batemos 2 recordes em 2023 e 2024 e queremos fazer o mesmo em 2025. Assim que o orçamento for aprovado, nós vamos lançar o plano safra para a próxima safra e eu quero crer que o Brasil tem todas as condições de continuar ampliando a sua produção. E numa forma adequada, sem desmatamento. O desmatamento caiu vertiginosamente no Brasil. Eu passei 4 dias no Oriente Médio, inclusive num seminário do FMI, as pessoas celebram o trabalho que a Marina vem fazendo no combate ao desmatamento, e você tem áreas degradadas que estão sendo recuperadas pelo Ministério da Agricultura, num programa bastante importante, subsidiado para que pastagens degradadas sejam recuperadas e destinadas à produção de alimentos. Provavelmente, nós vamos colher uma grande safra a partir do final desse mês, começo de março, uma grande safra, talvez seja a maior safra, se não for a maior vai ser uma das maiores, e é assim que nós vamos continuar exportando muito alimento e garantindo o abastecimento interno. Tem várias inovações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura, o ministro Fávaro é um craque, tem feito vários instrumentos novos para diversificar a produção de alimentos pelo território nacional, é o caso do arroz, por exemplo, está muito concentrado numa região e agora ele vai ter uma tentativa de espalhar as culturas por vários estados. Nós estamos num período de crise climática. Então nós vamos ter que lidar hoje com a questão da mudança climática, diversificando as culturas pelo território, de maneira que se um estado for afetado, os demais suprem a oferta necessária para estabilizar os preços, né? Foi desmontado pelo governo anterior, você sabe, todo o programa de aquisição de alimentos, estoque reguladores, houve uma destruição, né, do país nesse sentido. O presidente Lula, a determinação dele é mandar recuperar. Agora, nós também tivemos episódios que precisam ser contornados. Nós tivemos problema de seca e inundação,
o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados, isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro, e quando o dólar está muito forte no mundo inteiro, ele causa uma inflação no mundo inteiro, porque parte do que a gente produz a gente exporta, então os preços internacionais acabam balizando isso, mas com a queda do dólar que aconteceu nos últimos 60 dias, 30 dias, começou a cair o dólar para patamares mais aderentes aos fundamentos da economia brasileira, e com a safra que vai entrar a partir do final do mês, nós acreditamos que esses preços vão se estabilizar num patamar mais adequado. A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação. Bem, meninos, acho que a gente não pode começar essa análise sem falar no apagão de dados, né? A gente começou esse governo, a desmobilização dos aparatos de fiscalização. Eu lembro bem do Lula dizendo que a Marina teve que reconstruir do zero o Ministério do Ambiente. Eu lembro do Alckmin falando desse apagão total dos dados que a gente teve. Basicamente, a nossa estrutura burocrática estava um caos. Destruir é muito fácil, né? Mas reconstruir leva um tempo. Por exemplo, a Conab e os estoques, que há uma estimativa que demora de 5 a 10 anos para a reconstrução. Passaram-se 2, mas no meio disso a gente teve seca, alagamento e a continuidade da guerra. Sem falar, por exemplo, da paralisação da fábrica de fertilizantes, que só foi retomada depois da posse. E ainda assim, demora a voltar a ficar operacional novamente, né? As pessoas demitidas estão realocadas, algumas precisando se aprimorar novamente. E a questão da inflação no país, ela tá sob controle. E mesmo torcendo muito pra gente, a gente não vai conseguir fazer o tal mercado deixar de ter obsessões com inflação e descontrole. A gente tem um histórico cruel e pesado no imaginário do país em relação a isso. Ademais, temos uma formação acadêmica dos nossos profissionais ainda muito engessada em práticas do século passado e que se apegam de sobremaneira à ortodoxia e tem ojeriza grandes transformações, né? O que é que vocês podem me falar sobre essas questões, né? Porque ele fala sobre o plano safra, a defesa do meio ambiente, alimentos, desconcentração de produção nos estados, né, das plantações, a retomada do PAA e do PENAI, que o PAA é o programa de alimentos e o PENAI é o programa de alimentos na escola, né? E sobre essa questão da inflação, porque eu acho que seria muito interessante a gente falar sobre. Thalita, meu amor, você começa? Minha análise aqui com vocês vai numa linha um pouco menos técnica, mas com o objetivo de puxar a memória, resgatar a memória, né? Porque o tempo não mente, oposição não falta, infelizmente, e a galera esquece quem fez parte para chocar o ovo da serpente, né? Então eu vou trazer aí com vocês essa linha, porque eu acho muito curioso, né, que a gente tem aí uma galera que, de um lado, hipócritas, né, hipócritas que levaram o Brasil para a fila do osso, para a entrega da nossa soberania e apoiaram o Lava Jato e tudo mais. Uma grande parte já fez o meia-culpa, porém uma outra galera, à esquerda, e eu vou gravando e o bebê vai falando e é desse jeito, mãe solo, com muito orgulho e respeito. Eu acho curioso como uma galera esquece, né, como a gente chegou na fila do osso. De um lado, pessoas esquecem que levaram até isso, com a tal ponte para o futuro, que eu digo que era para o futuro dos bilionários, e do outro lado a gente tem também uma oposição tecnicamente à esquerda, né, como se houvesse espaço para uma oposição de esquerda, né? Como se a gente não tivesse, desde meados de 2010, 2013, um levante internacional, fascistoide, direitista, organizadíssimo. Quem não lembra do Ucraniza Brasil? Deu certo. Infelizmente, muitas das coisas aconteceram. E as pessoas querem que 7 anos de golpismo, trilhões entregues a iniciativa privada, não gerando fortes campeãs nacionais, mas a iniciativa privada que levou Embraer, que levou refinaria de Petrobras, que comprou aí os nossos silos, enfim, né, a estrutura de abastecimento de alimentos. Essa galera quer que se resolva tudo em 2, 3 anos. E cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Geralmente são as alas mais que mandam todo mundo ler e desconsideram as experiências reais à esquerda para, inclusive, barrar o antifascismo, para barrar o fascismo no nosso país, né?
Mas na hora de ter uma memória aí, ela é meio seletiva, né? Então eu venho aí para dizer, Bolsa ou Guedes? Primeiro que o povo esquece do Guedes, né? E Paulo Guedes ajudou a nos levar, né, pro abismo fiscal, podemos dizer? Pro abismo fiscal que nos encontramos nos últimos anos, né, antes de 2022. Então, é um processo de reconstrução, porque o governo Lula 3 é muito honesto em relação a isso, né? Reconstrução, ele é um processo gradual e muito, muito profundo, porque o que o pós-golpe, né, que foi iniciado de forma estranha lá em 2013, internacionalmente falando, né, e chega no seu clímax em 2016, com a deposição de uma presidenta honesta, né, o que fez foi gerar exatamente uma destruição de décadas em poucos anos. Então, acredito que seja muito importante a gente sempre lembrar isso e fazer a pergunta, e o Guedes? Agora falando com, né, ouvindo aqui o ministro Fernando Haddad, a gente lembra aí do ministro da Economia, do golpismo fascistoide, ele, o esquecido, o Guedes. Merlin, você agora. Então, eu vou começar pelos dois caminhos que são mais complicados do governo atuar, que é o caminho ambiental e o caminho de exportações. O caminho ambiental porque é uma pauta global, então não há muito que o governo possa fazer para mitigar esses eventos climáticos. E o pouco que há que o governo possa realmente fazer, a gente sabe que haveria muita resistência dos entes capitalistas, como Congresso, mídia, algoritmo e daí por diante. Então, é uma pauta complicada, porque ela seria reduzida a uma pauta, a uma discussão sobre orçamento, uma discussão fiscal. Então, por esse lado aí, realmente é muito complicado para o governo seguir. E outra complicação de igual ou maior proporção é o Lula poder colocar uma tributação que iniba a exportação de alimentos. Isso seria mexer frontalmente com o agro, e o agro é muito poderoso no nosso país, então seria também muito complicado para o Lula tomar essas medidas. Então sobra as medidas aí da PAA e da PNAE, além da volta da Conab e outros programas aí, mas os principais são esses. O Haddad aí, que está à frente dessa reestruturação, ele está fazendo o que ele pode, como sempre. Essa estratégia da diversificação de produção em território nacional também é muito boa, porque ela mitiga eventuais problemas localizados que possamos ter, como foi o problema das enchentes do Rio Grande do Sul. Então o governo tem poucos caminhos para seguir, principalmente porque a gente está no primeiro mandato aí do Lula, as correlações de força não estão a nosso favor, e apesar de ser uma pauta importantíssima, como bem disse o Lula, é uma pauta extremamente espinhosa e complicada. Então, há várias frentes aí que o governo poderia tentar atacar, mas ele está optando pelos flancos aí, onde não vai ter uma retaliação direta do sistema capitalista. Lembrando que mesmo essas medidas, que parecem ser umas medidas um pouco menos agressivas, podem sofrer algum tipo de retaliação. A gente tem que lembrar que o Congresso Nacional, a mídia, o algoritmo e até a extrema esquerda estão aí para pegar tudo que esse governo traz de positivo e de alguma forma transformar em algo negativo. Então o caminho é duro, é árduo, né? Não vai ser fácil o Lula e o Haddad conseguirem resolver o problema do preço do alimento no Brasil, mas eu acho que o caminho que eles estão adotando é um caminho muito bom. E lembrando que o problema dos alimentos no Brasil é entre aspas, porque esse problema é criado, né? A gente não tem um problema de alimentos no Brasil. Esse problema ele é criado pela mídia, criado pelo algoritmo, criado por essas forças antagônicas ao governo. A gente tem que lembrar que se a gente colocar nessa equação o reajuste do salário mínimo e a retirada do trabalhador do imposto de renda, a gente tem uma inflação de alimentos muito baixa. E se compararmos essa inflação com o governo anterior, aí a gente vai ver que a situação está bastante controlada. Mas, de fato, o preço dos alimentos tornou-se um problema porque fabricaram esse problema. Esperemos aí que o Congresso não crie empecilhos. Ótima colocação, meninos. Vamos seguindo, né? Sobre os programas que o Haddad fala, de recuperação de áreas degradadas, a gente tem alguns exemplos, né? Como o
NCPD, que foi criada em 2023, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuárias e Florestais Sustentáveis. A gente tem visto também iniciativa de outros ministérios, demonstrando que é uma política de governo, de Estado. Inclusive, tem no canal outros exemplos nos programas de notícia. Você lembra bem também que essa questão da falta de alimento é uma questão criada. Não é que falte alimento, né, ou que seja caro. Mas porque o mote da agricultura é lucro, é dinheiro, é enriquecimento e não alimentação. Aí tudo isso vem da lógica capitalista, né? Saiu a notícia esses dias que pela primeira vez em 11 anos a Conab voltou a fazer estoque de trigo. O trigo, a grosso modo, termina sendo um vilão, um dos principais, né? Porque ele mexe no preço do pão, do pãozinho, das massas e por aí vai. É uma reação em cadeia imensa. E Temer e Jair Guedes pararam a política de estoques regulatórios, né? Foi um desastre total. E a recuperação veio em 23. Mas por que não começou a refazer os estoques já em 23? Por conta da questão das safras. Então agora nós temos essa grande oportunidade, porque está vindo uma estimativa de que a gente tenha uma super safra. Então a gente vai poder recuperar até um pouquinho mais rápido os estoques regulatórios. E também, a gente não pode esquecer o cenário que o Campos Neto deixou de dólar alto, porque ele montou tudo isso, né? Ele fabricou essas especulações do dólar para tornar o dólar mais caro, e isso faz com que os produtores prefiram exportar do que vender para o governo e fazer estoque. De novo, a lógica capitalista. E quando você fala sobre o risco da pauta ambiental se tornar uma discussão fiscal, aí o risco é real, né? Principalmente porque a pressão sobre o fiscal está enorme e a gente tem um bando de negacionistas no Congresso que acha que crise climática é invenção, que não existe. Então é muito mais confortável que eles transformem tudo isso e o fiscal está gastando demais, vamos parar. E aí eu te faço uma pergunta, talvez duas. Você acha que, em alguma medida, o Congresso deu um tiro no pé ao não aprovar o orçamento e colocar o plano de safra em risco? Eu falo isso porque o agro é frontalmente contra o governo, trabalhou ativamente para o golpe da Dilma, embarcou e não desembarcou ainda da micareta golpista. Só que, sem plano safra, eles ficam em risco. E é um risco iminente. Então, assim, agora eles estão tendo o gostinho do que é alimentar esses fachos que vão vir atrás de você depois, né? Porque a maior bancada do Congresso é do agro. E ainda assim, o orçamento não foi aprovado, sabendo que ia pôr o plano safra em risco. E a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de mais de 500 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Então, acho interessante a gente analisar se talvez não for um tiro no pé. Também acho que outra questão que é importante e que você sempre gosta de falar é sobre a questão da renda indireta, né? Porque é uma grande medida, um dos motes do Haddad. Se você pensar bem, falando sobre a reforma sobre o consumo, que foi a reforma tributária que já foi aprovada, e a renda que ele está enviando ao Congresso, e são exemplos claros disso, que ele termina trabalhando muito essa questão da renda indireta que você fala tanto. Tanto que a isenção do IR, ela não foi uma alteração em si da tabela do imposto de renda, né? Ela foi uma medida que deu tipo uma bonificação para que a pessoa conseguisse ter essa isenção até os 2 salários. Ou seja, mostrando que a correlação de forças não permitiria que fosse feita realmente uma reforma da renda, com uma alteração da tabela. Aí eu gostaria que você complementasse sobre essas minhas colocações. Bem, Luana, eu vou começar pela renda indireta. A renda indireta, ela mostra muito que veio o governo e como esse governo é alinhado com ideias keynesianas. Quando a gente vai debater com webcomunistas ou até com neoliberais, eles trazem uma argumentação de que mas quem é contra geração de emprego? Quem é contra o combate à fome? Bem, o problema para o webcomunista é que esse pessoal eles querem imprimir uma pecha de neoliberalismo onde não existe. E o problema do neoliberal é que ele não aceita nada que venha mediante intervenção forçada. Então, por exemplo, quando se fala em renda, né, nos moldes keynesianos, a gente está falando uma interferência direta do Estado na economia.
E para o neoliberal isso vai gerar distorções no mercado que lá na frente vai criar a famosa bolha, que eles sempre falam. Então você vai gerar demandas artificiais, e essas demandas artificiais elas tendem a se esgotar porque uma hora não tem como ficar dobrando a aposta. Obviamente essa concepção está equivocada, porque a gente não está falando de demandas artificiais. No caso do Brasil, as demandas são reais. Eu gosto de usar o exemplo de uma casa caindo aos pedaços, né? Imagine que o Brasil é uma casa caindo aos pedaços. O telhado é uma lona, as paredes estão comidas de cupim, o chão é de chão batido, não tem imóveis, etc. Então, as demandas geradas pelo governo são demandas reais. O Brasil precisa de muita infraestrutura, o Brasil precisa de muitos serviços, de muita logística e daí por diante. Então, não é artificial. Você poderia falar que é artificial na Alemanha. Na Alemanha, se a gente for comparar com uma casa, é uma casa de alvenaria muito bonita, toda pintada, cheia de móveis e daí por diante. E mesmo assim, lá na Alemanha, quando você emprega medidas keynesianas, você não tem essa distorção na economia. Mas eu estou dando esse exemplo da Alemanha para deixar bem claro que em países como o Brasil, que falta de tudo, as medidas keynesianas não só são bem-vindas, como são extremamente necessárias. Então, o neoliberal ele é contra geração de emprego e distribuição de renda, porque ele vai vir com essa falácia que uma bolha artificial de consumo vai estourar lá na frente. Quando a gente fala de renda indireta no viés keynesiano, a gente está falando do cerne da concepção keynesiana. Distribuição de renda, geração de emprego, isso é basilar nas concepções keynesianas. Então, o Haddad e o governo Lula como um todo, eles se apoiam muito nessas premissas, porque além de ser um paradigma acadêmico, né, porque depois de Keynes a academia se torna keynesiana, ainda a gente tem farta historiografia comprovando que esse tipo de política econômica dá muito certo. Com relação à não aprovação do orçamento, está claro para todo mundo que a gente está num semi-parlamentarismo. O poder do Congresso ficou muito grande e qualquer descontentamento do Congresso, seja com o poder executivo, seja com o poder judiciário, vai gerar essas rusgas. E o Lula está sendo magistral na condução desses problemas, né? Então, como você mesmo disse, o Lula está partindo de um pressuposto lógico e de um pressuposto muito interessante. Ora, se eu tenho que cortar gastos, se eu não tenho orçamento, eu vou priorizar o que dá mais resultado gastando menos. Então, quando a gente pega o pequeno produtor, quando a gente pega o pequeno comerciante, o pequeno prestador de serviços, e entrega uma quantidade pequena de recurso na mão desse pessoal, 6, 10, 15 bilhões, isso tem um fator multiplicador muito grande. Ao contrário do pecuarista, ao contrário das grandes empresas. Quando o Brasil entrega algo em torno de 250 bilhões de reais para o agronegócio, isso volta muito pouco para o Brasil, volta em torno de 30 bilhões. Então, é um dinheiro exorbitante com pouco retorno. E a gente sabe que esse dinheiro ele é dispendiado para os grandes porque são os capitalistas que mandam no sistema. Então, o Lula está magistralmente controlando a situação. Já que vai cortar, eu decido onde vai cortar. Eu vou cortar no grande. Então, não sei até que ponto o Lula vai conseguir manter essa postura, porque a gente sabe que pode haver um contra-ataque aí do Congresso, das mídias, do algoritmo de fake news e daí por diante, mas por enquanto o Lula está conseguindo fazer essa jogada de mestre, que é cortar onde dói no Congresso, onde dói no establishment, onde dói no capitalismo. Então, para finalizar, o Lula está conseguindo governar mesmo com a governabilidade sendo tirada dele totalmente. Esse governo fez muito, dadas as condições de governabilidade e de políticas socioeconômicas que são permitidas a esse governo. E o que você me diz, Thalita? Foi ou não foi um tiro no pé do Congresso não aprovar o orçamento que ocasionou na suspensão temporária do Plano Safra? E também sobre a questão da renda indireta, né? Como uma política pública, como uma política de Estado que para meio que manobrar esses problemas sérios que nós estamos tendo com esse semipresidencialismo, esse semiparlamentarismo que a gente já anda vivendo desde o golpe. Não podemos esquecer. Olha, Lu, vou dar duas respostas. Uma pensando na soberania nacional, né, nas riquezas do nosso país. Ficando no nosso país, sim, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Eu lá no canal gosto de dizer que o semipresidencialismo é o desfecho, né? É o grande final
do golpe de 2016, né? Então, é uma coisa que querem colocar a goela abaixo, né? Mas, pensando com a cabeça das nossas elites, podemos dizer, né? De quem detém o capital, de quem detém aí o poder, né? Que não é, viu, gente? Para os emocionados e emocionadas, né? Esquerdistas, a caneta do presidente não é necessariamente o poder absoluto na República. É importante falar isso, porque tem uma galera que esquece, né? Mas para quem detém o poder, poder financeiro, poder de acumulação, poder real, não sei se faz diferença, porque, infelizmente, eles lucram de qualquer forma, né? De qualquer forma, o dinheiro sai, e essa galera aí, não vamos esquecer, né, de quanto o golpista Temer e Bolso Guedes facilitaram, né, a evasão de divisas, né? É isso, evasão financeira, né? Para jogar o dinheiro para fora, esses investidores, esses vagabundos, né? Rentistas, ficarem lucrando com ou sem o dinheiro, estando fortalecendo, né? A nossa nação, podemos dizer assim, né? Então, vão ter que aguardar o plano safra, né? Mas é aquela coisa, né? Tudo para derrubar um governo popular. Tudo para impedir uma política que seja mínima, mas que seja de distribuição de renda. E as pessoas precisam lembrar disso, né? Não é só, cortou aqui, cortou ali. Não. As pessoas precisam lembrar disso, né? Não é apenas derrubar aí uma política pública ou outra. Não. É, como o Merlin gosta de falar, transformar o Brasil no que hoje é a Argentina. Então, neoliberalismo no talo, de preferência com fascistoide na liderança, né, para ser um fantoche. E a gente sabe, né, com o Temer não precisa de aprovação para a aprovação popular para poder realizar as coisas, né? Basta você ser o quê? Representante do capital financeiro, representante do latifúndio, representante dessas elites, entre aspas, dominantes, que pode fazer tudo. Agora, se é um governo que tem um objetivo de distribuir renda, né? Mesmo que seja um pouquinho, em detrimento à dívida pública, enfim, essas, né? Ao montante de riqueza que nosso país gera. Aí, minha filha, é tudo na conta, na ponta do lápis, e aí é papo de ajuste fiscal e tal. Então, sim, para o país, para a gente, né, é péssimo. Mas para esses vagabundos rentistas, eu realmente não sei se para eles importa, porque eles lucram de qualquer forma e desculpa o pessimismo ao querido ouvinte, mas é essa consciência que eu acho importante a gente ter para ter tanto uma análise política que não seja feita nem com o estômago, nem com o coração, né? E a gente entender o tamanho do poder que está do outro lado, no caso do PT, né? Que é sempre o PT que consegue chegar na eleição, eleger, aplicar políticas públicas, mas olha o nível que chega essa gente podre, né? Que a gente pode colocar como de direita, mas vamos dizer aí os capitalistas, né? Os detentores do poder. Eles chegam a anular investimento que iria para eles aos bilhões de reais para poder inviabilizar a política do Partido dos Trabalhadores, que obviamente, né, seria ou será sentida pela população de uma forma positiva e não pode, né? Governo popular, não pode. É manter a faca no pescoço. Bem, com essas contribuições maravilhosas de todos, acho que deixa para escutarmos a segunda fala do Haddad, que versa justamente sobre orçamento, juros, que precisam baixar, né? Controle de inflação e a dilapidação que o Guedes promoveu no nosso patrimônio, no patrimônio do Brasil. E aí, Merlin, você já pode emendar com a sua primeira colocação. Inclusive no que diz respeito aos alimentos. Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que nós vamos aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Eu, inclusive, mandei para uma das lideranças da FPA
um comunicado dizendo que nós estamos oficiando o TCU hoje sobre esse problema da não aprovação do orçamento. Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade as linhas de crédito. Só está afetado o enorme produtor. O produtor de alimentos não está afetado por isso, porque pequenos valores que nós conseguimos encaminhar com uma certa naturalidade, mas nós vamos aprovar o orçamento. Nós estamos já no final de fevereiro, daqui a pouco o carnaval, quer dizer, para onde vai isso? A gente entende que o Congresso tem dado a sua contribuição. O ano passado mesmo aprovaram muitas leis que ajudaram a equilibrar as contas públicas, sem o que seria difícil fechar o orçamento. Então é importante dizer que o Congresso fez uma parte importante do trabalho no ano passado ao ajustar algumas despesas que estavam saindo do controle, justamente para ter um orçamento equilibrado. Porque, paralelamente aos programas sociais, que são muitos, e o presidente Lula recuperou todos os programas que foram descontinuados pelo governo anterior. Mas nós temos um compromisso com a questão fiscal. Então, nós fizemos o ajuste no ano passado, o orçamento pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, que é o que garante a sustentabilidade da economia brasileira, no médio e longo prazo, crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão, voltar a crescer como estamos crescendo, mas com inflação controlada. Então o Brasil cresceu quase 7% em 2 anos, coisa que não acontecia há quanto tempo? Estamos crescendo, mas precisamos fazer isso com inflação controlada. Então o orçamento hoje está em condições de ser votado com equilíbrio. E para nós, um orçamento equilibrado é condição do desenvolvimento sustentável. Inclusive para trazer a inflação para baixo, para trazer o juro para baixo. Tudo isso é um organismo que tem que ser todo ele, né, coordenado para que ele tenha saúde e tenha sustentabilidade. Então eu quero crer que aprovando o orçamento, um orçamento equilibrado, fazendo a redistribuição das rubricas de acordo com o que foi aprovado no ano passado, nós vamos poder ter, no médio prazo, taxas de juros menores, com sustentabilidade fiscal e sem penalizar a população que depende do Estado, inclusive os produtores, que dependem do Estado para continuar produzindo alimentos baratos. Olha, eu acredito que exista hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira. Hoje eu acredito que exista uma noção maior, porque veja só, nós tivemos 2 ministros da Fazenda, né, que eram declaradamente de direita, a favor do Estado mínimo e tal. Verifique os déficits públicos que eles produziram. São déficits recordes na história do Brasil. E nem por isso eles sofriam pressão para ajustar as contas. E não ajustaram. Não foi só isso. Não só dilapidou o patrimônio público, né, no caso da Eletrobras e da Petrobras, que foram dilapidados, como deu calote, né, na dívida pública de precatório, que é dívida pública precatório, né? Então quando você dá calote e vende na Bacia das Almas para fazer dinheiro rápido, aí, vamos dizer, não vale, né? Esse tipo de coisa, porque não é estrutural. Você não consegue, Você não consegue doar uma Eletrobras por ano. Não tem uma Eletrobras por ano para agradar os amigos. Não tem. Porque quando você vende no preço que foi vendido, é para agradar alguém. Tá? Não tem sentido o que aconteceu. Se fosse um baita de um projeto de privatização que você usa o recurso para construir outro ativo, para investir em infraestrutura, não. É uma coisa da mão para a boca que não resolve o problema estrutural. Então nós tivemos 10 anos aí de um problema estrutural que o governo Lula está tentando resolver. Obsessivamente tentando resolver. Aí pega uma questão ou outra para dizer que não é bem assim, olha aqui esse detalhe. Mas estruturalmente, quem imaginava no começo do ano passado que nós íamos fechar o déficit do ano anterior, 2024, com 0,09%. Ou seja, equilíbrio fiscal. Aí o pessoal fala, mas e o Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul foi uma emergência. O presidente Lula ia deixar um estado inteiro debaixo d'água, cruzando os braços. Não dá também, né? Essa fala do ministro Haddad, ela remete ao que a gente acabou de conversar. A capacidade do Congresso em fazer chantagens nesse semi-parlamentarismo do golpe continuado. E como a gente já ressaltou, a capacidade também do Lula, que por enquanto, né, repitamos, por enquanto, ele está conseguindo conduzir muito bem. Ainda não houve um contra-ataque muito substancial do Congresso, das mídias ou do algoritmo. Então Lula está conseguindo imprimir uma premissa que é a seguinte: beleza, eu tenho que cortar, então eu escolho aonde eu vou cortar, e se eu escolho aonde eu vou cortar do andar de cima. Foi assim com os militares, está sendo assim agora com o agro. Não sabemos até quando essa discricionalidade do Lula poderá ser empregada, mas por enquanto está sendo permitida. O ministro também vai falar dos precatórios, né, do calote e do déficit público que esse governo anterior deixou. É realmente algo criminoso que foi feito nesses 4 anos do governo Bolsonaro, fora a compra de votos, né? A gente tem esse calote dos precatórios e a gente tem uma
uma deliberada falsificação das contas públicas, né, onde o Bolsonaro rapou os cofres da União para gerar uma falsa noção de um superávit fiscal em torno de 50 milhões. Essa rapa foi tão grande que chegamos ao cúmulo das polícias não terem combustível para abastecer os veículos. E por fim, a privatização da Eletrobras, né, que foi um rombo para o povo brasileiro, assim como outras privatizações foram muito abaixo do valor de mercado. Se não fossem as privatizações impostas, o rombo teria sido muito maior. E essa canalice de não colocar na conta os episódios climáticos do Rio Grande do Sul só mostra que as críticas a esse governo são infundadas. O governo federal não poderia deixar de ter atendido o Rio Grande do Sul e, obviamente, isso impactou nas contas. Mesmo assim, o governo ainda conseguiu ter um pequeno superávit. Então, mais uma vez, esse governo faz muito com muito pouco. Bem, eu vou começar falando sobre a aprovação do orçamento. Que é uma verdadeira patifaria, né? Orçamento em pleno março, não ter sido aprovado ainda, coisa que era para ter sido feita até dezembro. Na teoria, não poderiam nem ter saído de recesso, saíram de recesso, voltaram, elegeram já nova presidência das duas casas, mudaram todas as comissões e nada de orçamento aprovado. Aí, você fica imaginando que tipo de chantagem tá, porque acho que a questão das emendas, só a questão das emendas, e essa questão da investigação do STF e do Dino, não justifica pro orçamento ainda não ter sido aprovado. Tem mais coisa, tem mais caroço nesse angu que a gente ainda não tá sabendo. Imagino que Gleisi deve estar resolvendo essa questão, assim como deve estar articulando essa questão da isenção do imposto de renda, que é uma certa obsessão também do ministro Haddad de fazer essa questão da justiça tributária sempre neutra, né? Nem vai aumentar a carga tributária, sempre uma coisa equivalente. Então vai ter a redução e o aumento para quem ganha e nunca pagou, né? Vamos começar a pagar. Ainda sobre essa questão do orçamento, eu acho curioso porque a gente está basicamente com 3 meses sem o dinheiro que foi orçado, né? Superior, então esse dinheiro basicamente vai ser perdido, vai entrar como superávit, não é à toa que está entrando, porque só está podendo gastar 1/12 do orçamento do ano passado, e aí você percebe o tanto que melhorou o investimento público, porque como bem disse, como bem lembrou o Merlin, a gente teve problemas, né, graves, inclusive, como de instituições que pararam por conta disso. A PRF, no governo Bolsonaro, deixou de emitir passaporte por falta de orçamento. Universidades ficaram sem papel, né? Isso aí é só alguns casos, fora outros tantos que tiveram esse problema. E não dá mais para justificar, como os web revolucionários diziam, que era por conta da PEC de transição. E nem o saldo positivo que pseudamente o Guedes deixou, né? Coisa que a gente sabe que ele não deixou coisa nenhuma. Porque além do rombo do ICMS, além dos precatórios, além da privatização, além da venda de bens, além da venda das subsidiárias, que foi permitida pelo STF, de que empresas públicas pudessem vender suas subsidiárias sem autorização do Congresso, tirando tudo isso, os gastos com a pandemia, que foi aberto o teto de gastos para que pudesse ultrapassar o limite, ainda contando tudo isso, a gente não teve nenhuma paralisação nesses últimos 3 meses, além do Plano Safra, de nenhuma empresa pública, nenhum órgão público, não tem ninguém reclamando de falta de orçamento. Isso para você perceber o tamanho da grandiosidade do que o Haddad conseguiu aprovar no orçamento passado com o arcabouço fiscal. Detalhe, arcabouço fiscal esse que é a imposição do Congresso, que é a imposição do sistema, né? Nós tivemos um golpe basicamente para ser instituído um teto de gastos para evitar que o governo do PT gastasse. E já pensando que ele poderia retornar, foi criado o teto de gastos. Não é à toa que o Temer nunca cumpriu o teto de gastos, assim como Bolsonaro, Guedes nunca cumpriram o teto de gastos. O teto de gastos foi estourado simplesmente todos os anos. E sem falar no rombo de 600 bi, que isso é uma base bem por baixo, porque se você contar, como o Haddad lembrou, que você não tem uma Petrobras para dar todos os anos, né? Assim como o FHC fez com a Vale do Rio Doce, que ainda hoje a gente passa os efeitos dessa privatização translocada de você entregar uma empresa por um 1/10 do valor dela e simplesmente ainda acontecer casos como Brumadinho e Mariana que estão aí para provar. E você diz assim, mas poderia acontecer se ela fosse pública. Pois é, nós temos a Petrobras aí que é pública e nunca tivemos um grande desastre, sendo que o risco da Petrobras é até maior do que uma mineradora, que trabalha num escopo muito menor de território do que a
Petrobras, que trabalha no Brasil inteirinho, com pré-sal em alto mar, fazendo perfurações em águas extremamente profundas. Então, assim, a gente passa e paga e vai pagar, e a gente ainda não está sofrendo ainda nem 1/10 dos efeitos que a privatização da Petrobras e essa venda translocada de patrimônio público. Porque é como o Haddad disse, você fazer sem critério é uma coisa terrível, porque estamos pagando pelos silos, né? Os silos que foram abandonados, os armazéns que foram vendidos, foram inativados, a gente está pagando por isso, porque agora está aí, vai ter uma super safra, a Conab está precisando urgentemente aumentar sua capacidade de armazenamento, para poder repor os estoques mais rápidos, porque a gente praticamente estava sem estoque de alimentos para fazer a regulação dos preços. Então, é um negócio assim, sem... realmente, como Merlin disse, foi uma coisa extremamente criminosa o que fizeram. A própria PEC do fim do mundo é extremamente criminosa, porque foi aberto as porteiras, caiu todas as condicionalidades do BPC, do Bolsa Família, do CAD Único, foi mexido no INSS, foi um caos total. E repetindo o que a gente já comentou na parte 1, né? O apagão de dados. E sem dados não tem política pública. É uma coisa, assim, absurda o que a gente passou. E aí, Thalita, eu passo a bola pra você, depois dessa minha lamentação toda, que eu nem sei se conseguiu ser uma análise, passo pra você arrematar sobre o que a gente falou, o que o Haddad falou, e eu já vou passar para a parte 3 do Haddad e vou pedir que, após a parte do Haddad, você já comece com as suas considerações para ou eu ou o Merlin fazer a ligação. Para a direita, tudo, para a esquerda, a lei. É isso, né? Uma memória seletiva, né? E eu repito, tanto é oposição de tudo quanto é lado, né? Então a gente tem que, assim, ficar lembrando as pessoas, né? O quanto a gente realmente teve pessoas que passaram a comer osso, né? O quanto não houve incômodo algum, né? Com a venda de, enfim, né? De empresas, porque é muito louco isso, né? O mercado, setor financeiro, mercado, setor financeiro só sai da casinha para preocupar quando tem algum governo de esquerda, né? Porque uau, quanta dívida foi feita nos últimos anos, né, gente? Dívida, né? Bom, é que também é isso, né? Eles lucram com a desgraça e com a fome. Eles quem? O setor aí, esse que fica falando, né? Que o governo Lula gasta muito, que na verdade não é gasto, né? Como o Lula disse, é investimento em saúde, educação. Isso tudo é a retomada desse processo pós-golpe, né? O que nos traz sempre o pensamento, onde estaríamos caso não tivesse tido o golpe. Mas o se, né, não ganha jogo. Se não tivesse sido gol, enfim. Mas essas questões, elas só vêm à tona mesmo quando um governo é à esquerda, né? O que é um tapa na cara para os neoliberais, né? Um tapa na cara para os neoliberais, né? Que não tem como serem eleitos com a real e legítima função deles, né? Enfim, a prática política, que é o empobrecimento, a retirada de direitos, empobrecimento de baixo para cima da pirâmide socioeconômica, né? Então, eles não podem dizer, olha, vote em mim, porque daqui a um tempo vocês estarão pobres, sem crédito, sem nenhum tipo de guarida, alimento vai estar caro, tudo vai estar caro. E também para essa esquerda supostamente radical que não entende esse processo de uma forma mais completa, até porque, né, repetindo, algumas alas dessa mesma esquerda radical foram para as ruas para derrubar a Dilma, né, com supostamente fora todos, fora o capitalismo. E agora a agenda deles é Haddad neoliberal. Aí os neoliberais ficam pé, né? Porque falam, não, a gente não é, a gente tem que segurar esse Haddad, esse Lula aí, porque por eles era só política social, enfim, né? Como o nosso Marlin sempre coloca, keynesianismo, né? Mas é o que a gente está tendo, né? É o que a gente tem nesse momento. A mídia sempre fazendo esse papel contra o social, contra as despesas para o entendimento, para um uso popular, né, no sentido mesmo popular, população,
E assim vamos seguindo a dança de para a direita tudo, para a esquerda lei. E aí a gente tem que sempre propor um exercício, né? Você imagina se fosse Lula ou Haddad, né? Haddad é Lula, enfim, propondo um calote dos precatórios. Você imagina a aprovação, né, bebezinho? Meu filho tá aqui me olhando e deixando eu gravar. Você imagina solicitar uma aprovação de uma PEC para, basicamente, né, comprar a eleição? Não vai acontecer e não aconteceria jamais, porque a hipocrisia é escancarada. Então, somente com esses governos à esquerda que existe mesmo a cobrança fiscal, né? Que existe a cobrança fiscal. E eu acho também muito ingênuo, aí sim, voltando para as alas à esquerda, achar que não haveria uma necessidade de, vamos dizer assim, limitações, né? Não por parte do PT ou do Lula ou do Haddad, mas sim por parte da conjuntura política dos últimos 7, 8 anos, pós-golpe, né, gente? Então, assim, as coisas são às vezes tão límpidas e nítidas que é complicado, mas só mostra o que a gente está enfrentando, né? Fascismo, né? Neonazi, temos os setores rentistas e temos também alas de esquerda. É muito complicado, mas se a questão é ajuste fiscal, está sendo feito. Para mudar isso, só um parlamento muito mais à esquerda, né? E combinar com outros poderes aí mais invisíveis e menos nítidos na política institucional nacional e internacional. É engraçado que quando falam do governo anterior, eles tiram toda a conta da pandemia. Mas quando é para tirar a tragédia do Rio Grande do Sul, aí não vale. Você sabe que tem até um estudo mostrando que, em geral, se é muito mais rigoroso com governos progressistas do que com governos conservadores. Então há mesmo, isso é científico, não sou eu que estou falando. Tem estudos mostrando que as próprias agências de risco internacionais, são 3 grandes agências de risco, são mais permissivas com governos ultraconservadores do que com governos que procuram preservar a questão social, procuram preservar a proteção social dos mais vulneráveis, daqueles que dependem mais do Estado para se emancipar, que é o que todo mundo deseja. Mas ficar reclamando disso não é bom. Sabe por quê? Porque ninguém de nós é ingênuo a ponto de saber, de não conhecer o desafio que estava colocado para o presidente Lula. Nós sabíamos o desafio que estava colocado para ele, sabíamos em 2003, nós assumimos em 2003 com uma dívida líquida igual a essa, igual à atual, e com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. Então o presidente Lula, repito, a dívida líquida em 2003 era praticamente idêntica à atual, com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. E nós procuramos administrar, você não é num passe de mágica que você resolve o problema, lembrando que Fernando Henrique entregou um superávit primário, isso justiça seja feita, ele entregou, apesar da Selic e a inflação estarem descontroladas, mas você tinha uma base ali, mas uma dívida externa com a FMI maluca, não tinha reservas internacionais, não existe passe de mágica. Bem, isso é um engodo e uma ferramenta de controle utilizada desde sempre, né? Essas agências de risco, primeiro elas estão alinhadas aí ao mainstream que a gente tem no sistema capitalista, que é o neoliberalismo. Segundo, que não quer dizer nada com nada. Os parâmetros são totalmente voltados para a capacidade do Estado de honrar seus compromissos, ou seja, pagar os credores do Estado e o resto não tem importância alguma. Então, como bem disse o ministro Haddad, você não tem uma preocupação social, não entra como um atenuante, uma melhora social, é só o lucro pelo lucro, é só honrar a dívida por honrar a dívida, para encher o bolso desse pessoal de capital. Como bem disse o Haddad, a dívida externa foi tornada interna pelo Lula, e essa foi de longe a maior diminuição do risco do Brasil da história. E mesmo assim isso não foi minimamente dito, e muito pelo contrário, houve ataques injustos dizendo que estava se trocando apenas 6 por meia dúzia, enquanto, na verdade, essa medida trouxe uma estabilidade para o Brasil nunca vista antes. E, por fim, com relação aos problemas climáticos e a pandemia, onde esse pessoal quer usar o evento pandêmico para justificar o fracasso que foi
o governo do Bolsonaro, e quando vai analisar o governo Lula, esquecem-se dos problemas climáticos que houve no Rio Grande do Sul e também eventos de seca que houve em outras regiões do Brasil. No caso da pandemia é muito fácil desmascarar, é só a gente pegar a média mundial. Então, se você pegar a média mundial do que aconteceu no governo Bolsonaro em todos os quesitos, você vai ver que foi um governo catastrófico. E no caso do Lula, no caso desse governo, desse Lula 3, você consegue ver que apesar de todas as intercorrências climáticas, o governo está se saindo muito bem nesses 2 primeiros anos. Lembrando que a gente teve um desmonte total, desde a área ambiental até a área de estoques reguladores, então obviamente esse governo vai demandar um pouco mais de tempo para colocar tudo em ordem. Mas pelo pouquíssimo tempo de governo que temos, esse governo fez muito com muito pouco. Agora, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente está sempre ali entre os 10 mais que desenvolvem a indústria, entre os 10 mais que tem um crescimento real do PIB e daí por diante. Então olhar para essas médias mundiais é muito importante para tirar opiniões enviesadas do mercado da equação. E por falar em agência de risco, me desbloqueei algumas memórias da época da universidade, tá? Fora isso, é como o Haddad e Merlin disseram. Elas são a serviço do capital e sempre farão análises ruins, assim como o mercado que erra quase sempre. Haddad com mais parcimônia, pois é o peso do cargo, e Merlin falando mais abertamente sobre o que elas realmente são. Acho que eu não preciso complementar mais nada. Assim, é como ele faz, por exemplo, com relação ao Campus Neto, que ele fez, né? E faz com o Bacen e com o atual presidente Galípolo. O Banco Central é autônomo. E a política econômica já estava contratada, né? E autônomo desde quando, né? Vamos lembrar, tá? Não dá pra dar, por exemplo, pedir pra Haddad dar um cavalo de pau na economia. Mas, mesmo assim, eu ainda aposto que o Galípolo vai dar um pouquinho, sabe? Eu acho que o Bacen não vai subir um ponto percentual nessa reunião, essa próxima reunião agora. Acredito que a maré de especulação com o dólar passou. O Bacen provou que vai controlar o dólar, consegue, que vai. Se quiserem descer para o play, os especuladores novamente, Galípolo já demonstrou que vai passar o rodo e vai vender sim dólar para regular e controlar o campo. O governo já deu uma melhorada nos índices de inflação, apesar do que a gente fala sobre inflação não ser realmente um problema, mas é como a gente falou lá no início, há uma questão histórica, cultural, enviesada, ortodoxa e tal, então não dá pra gente passar muito disso. Ao mesmo tempo, eu fico com medo e achando que talvez ele... Porque assim, seria compreensível. Ele subir meio ponto, tá? Porque tá contratado um ponto, né? Mas eu creio que talvez ele suba meio. Eu torço mais por ele manter. Acho que é plenamente possível que ele mantenha. Reduzir também dá. Mas não sei se o efeito especulativo, se ele fizer isso, vai ser facilmente sanável, sabe? Porque o jogo é duro. A gente tem que lembrar que a PEC do Banco Central, né? Creio que o número é 65. A PEC 65 quer transformar o Bacen em empresa pública, né? E tem sido adiada na comissão brilhantemente pelos senadores do PT, mas que tem servido de uma guilhotina no pescoçozinho, tanto do governo quanto do Banco Central, né, do Bacen. E isso me remonta a falarmos sobre essa questão da fuga da materialidade que alguns setores da esquerda insistem em se manter, né? Porque nada é feito, decidido ou aprovado sem negociação e sem retaliação, principalmente. Para cada ação há uma reação. O Copom, ele está autônomo do governo, mas não do sistema. E o CMN também não é plenamente autônomo, pois há uma política econômica vigente, né? E adotada. E para mudar essa política econômica, a Haddad até está fazendo algumas medidas, mas não será com a pressa que alguns querem. O Toma lá da cá, entrando nesse assunto, ele não tem as mesmas dinâmicas do Lula 1 e 2. E Dilma sofreu um golpe exatamente para barrar a ascensão da esquerda no país. Fizeram o que fizeram e mesmo assim ela foi reeleita. Só sobrou o golpe como alternativa. Todos os partidos de esquerda, eles estavam crescendo, o PT mais, e tirando espaço do Centrão, o Arenão. E era preciso barrar isso. Veio o golpe. A trava de gasto foi implementada, o teto de gasto, com a emenda constitucional número 95. E lembrar que ela foi implementada já pensando em futuros governos petistas, né? Que eles já imaginavam que o PT voltaria. E aí do PT se não cumpriu o arcabouço fiscal. E só um adendo. O arcabouço, ele já existe na Constituição, tá? Não era preciso criar outro, mais um. Só foi criado para impedir que as práticas econômicas do PT sejam plenamente efetivadas. E já que estamos falando em adendo, eu vou fazer um adendo à ministra Haddad, a ousadia aqui da gata, né? Não foi só a inflação, o desmonte do Estado e os juros altos que vieram de FHC, mas a alteração nas regras dos decretos e demais medidas que passaram a impedir que o Executivo tivesse plena capacidade de governar apesar do Congresso. Lá atrás, o governo passou por tudo isso muito bem, apesar do capitalismo. E agora também está indo bem, apesar dele e da nossa elite, que se abraçou com a extrema-direita com gosto desde a ascensão, a nova ascensão fascistoide que veio, né? E para finalizar, eu queria falar um tanto sobre a relação dívida-PIB, porque hoje virou a maior justificativa, espantalho, né? Leia-se espantalho, dos economistas que erram 95% salvo esse pessoal que errou 100%, né? Para insistir no
corte de gastos. Porque na pandemia ela chegou a quase 90% do PIB, mas ela caiu e voltou a crescer. Aí, mais incrivelmente, ela não se compara entre governos. Os governos de esquerda crescem a dívida, mas o PIB cresce junto. Então, há um crescimento maior da dívida por conta disso, porque passa a gastar mais, por isso o teto de gasto. Mas a gente sabe que o problema real não é ela topar em 100%, por exemplo, como aconteceu em 1989. Mas para onde esse bônus vai? Para onde esse crescimento? Para onde essa distribuição do PIB vai? Porque, parafraseando o Lula, a gente devia distribuir participação nos lucros do Brasil para a população inteira, né? Pena que o golpe sempre tá espreita quando tentamos fazer essa distribuição ser mais justa. Eu acho que já dá pra... Acho que eu falei até um tanto demais, aí já dá pra passar pra você. Thalita, com você. Seguimos. Então, eu tô aqui recordando de um momento em que Lula foi muito criticado, né? Porque ele fez uma fala na época da pandemia que era querendo dizer assim, precisava acontecer alguma coisa muito terrível, né? Para que as pessoas entendessem a necessidade de coletividade, né? Naquele momento onde essa lógica, né, que é em si a lógica do capitalismo e da individualidade, e agora os neoliberais, os coaches e marciais da vida, você não precisa de ninguém, faça por você mesmo, né? Você é o seu dono, seu empreendedor, seu chefe. Então isso caiu por terra, porque sem uma coletividade, leia-se, né, a distribuição da riqueza, leia-se escolhas políticas, né? O Estado, né, que na boca desses poderosos, né, representantes do capital, eles querem um Estado mínimo para a população. Para eles é sempre o Estado máximo inchado, né? Então são os que lucram aí com juros altos, são os que lucram com a população amíngua, né? Quanto mais amíngua, mais eles lucram. Então eu lembro dessa frase porque acho que a maioria de nós, né, pensou o seguinte: caramba, como que essa pandemia caiu na mão desses fátios, né, podemos dizer, desses supremacistas, né, dessa galera que propôs imunidade de rebanho. E a mesma, no fim, assim, dialeticamente, né, a fala do Lula foi muito condenada, mas no fim a pandemia serviu para esses poderes representantes do capital, serviu para passar um pano para, assim, como o Marlin disse, para o fracasso total político que é o Estado mínimo, né, e que, enfim, combinou na fila do osso. Por outro lado, essa régua não é mantida no caso do governo Lula, né, essa régua não é mantida. Então, da mesma forma, foi necessário coletividade, foi necessário o poder do Estado, né, aí sim, com escolhas políticas adequadas na questão do Rio Grande do Sul. E lembrando que também estava tendo chuvas fortíssimas no Nordeste, se eu não me engano, no Maranhão, tá? Mas, né, por algum motivo aí que a gente não sabe, mas sabe, não tomou tanta atenção, né, para variar. Mas, de qualquer forma, a mesma régua, ela é usada de formas diferentes, porque com a tragédia do Rio Grande do Sul, tira-se da conta, né? Tira-se da conta a questão da cidade ter tido que ser refeita, né? O Estado, praticamente, né, todo. Então, isso demonstra a prática da hipocrisia do capitalismo, a prática da hipocrisia do nosso setor financeiro, né, das nossas, entre aspas, elites, porque o que é cobrado, como o Haddad disse, para governos progressistas, né, eu nem gosto muito dessa palavra, mas para governos à esquerda, eu prefiro dizer, são réguas totalmente diferentes, um peso e duas medidas, né, um peso e duas medidas. Porque muito dinheiro na mão de poucos é pobreza. E pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza, é igualdade. Então, isso aí que é a máxima, né? A gente nem está falando em si de um país socialista, a gente nem está falando de uma, sabe, acabar os milionários, vão ficar todos na pose do Mussolini. Não estamos falando isso, bilionários, enfim. A gente está falando de um pouquinho, né, um pouquinho. E isso já incomoda, e vem, de novo, essas agências, né, de ajuste fiscal, de não sei o quê. Mas onde que elas estavam? Com o Temer. Que enfiaram, fora os milico, né? Enfiaram militar em tudo. E eficiência, que eficiência que teve a destruição do SUS, dos bancos de dados nacionais, da geopolítica, né, assim, enquanto mercado mesmo, né? A gente é de esquerda, mas entendemos que o poder dominante é do capital, tanto nacional quanto internacional. Então, sim, haverá empresas de fora aqui, mas nem elas queriam vir nos tempos vindouros e últimos do neoliberalismo, né, com golpista Temer e Bolsonaro Guedes.
Então, assim, é aquela coisa, eles precisam do orçamento secreto, a direita no nosso país que representa esses setores, precisam de orçamento secreto, precisam de, sabe, comprar eleição com um cabresto moderno, porque não conseguem se eleger se eles disserem, olha, nossa proposta é Estado mínimo, redução de investimento público, daqui 4 anos a escola do seu filho vai ser fechada, a creche também, o hospital, a gente não vai fazer mais unidades, a gente vai fechar as que tem, vamos terceirizar. E aí a gente tem que sempre lembrar isso para a esquerda, né? Que a oposição é a direita. A oposição são esses setores que impõem a regra do jogo. Quando tivermos, não só nacional, mas internacionalmente, um alinhamento à esquerda para amassar esses setores, aí talvez a gente possa começar a conversar sobre uma distribuição de riqueza, isolando, né, esses poderes aí, como, por exemplo, os bilionários rentistas vagabundos. Thalita, é exatamente isso que você falou, né? Parece que as pessoas esquecem que a gente não tá num regime socialista, a gente não tá na transição pro comunismo, a gente tá num país capitalista, com uma elite arcaica, atrasada, que vem com o seu poder desde 1500. Esquecem que as famílias são as mesmas famílias que tomam conta de tudo, que têm o poder, que têm a dominância. E parece que todo mundo esquece disso. Durante a nossa gravação, né, saiu o resultado do Copom. Errei feio, errei rude. Não errei, né? Disse que seria compreensível que ele subisse porque já estava contratado, 1%. Mas, na notícia, né, porque o relatório só sai a próxima semana, né, mas na notícia diz que já indica que não vai haver grandes aumentos na próxima reunião. O que é muito provável pode ser que ele suba 0,25 ou apenas meio. Ou que não suba nada, né? Vai depender do que vai estar no relatório. Mas isso já é um excelente sinal. Assim como já é um sinal que a TJLP, a TLP, a taxa de juros de longo prazo já esteja baixa, já esteja baixando. Isso indica que vai, sim, haver uma redução de juros. Então, é aquela história de tenham suas devidas calmas, que as coisas estão caminhando e, como foi dito, não tem como dar um cavalo de pau. Ainda assim, ainda acho que essa indicação de diminuir o aumento da Selic na próxima reunião do Copom pode sim ser considerado um cavalo de pau, porque toda a Faria Limer, todo o mercado financeiro, estão ativamente trabalhando para que a Selic aumente. Eles querem que a Selic vá para mais de 17%. Eu acho que o sonho deles é que a Selic chegue aos mesmos 25% que chegou na época do FHC, né? Ia ser um sonho para eles. Mas não vai chegar, porque o Galípolo já disse que vai haver redução da subida da taxa, e isso já dá indícios de que vai haver, sim, a redução da taxa de juros. E complementando essa cadeira, porque eu tive que fazer, a gente vai escutar a parte 4 do Haddad, e depois a gente volta com essa análise dessa parte 4. Mas eu acredito que se trabalhando sério, com o apoio do Congresso, com o apoio do Judiciário, porque são questões fundamentais, os três poderes trabalharem juntos. Se começar a ter pauta-bomba, se começar a ter decisão judicial, como aconteceu na tese do século, por exemplo, em que o governo Temer cochilou, não fez absolutamente nada numa questão decisiva que valia R$1 trilhão, 1 trilhão, não estou brincando, que é a questão do PIS/COFINS. Hoje a dívida brasileira seria 10% do PIB menor se um voto tivesse sido mudado no Supremo Tribunal Federal. Ao invés de 6-5 contra, fosse 6-5 a favor da União. Mas o mercado não precifica isso. Tanto é que o dólar e o juro na época não se alteraram muito. E a pancada foi de R$1 trilhão. Não tem nada parecido acontecendo hoje, com essa penência toda, né? Não tem nada parecido acontecendo hoje, pelo contrário, nós tivemos 2 anos de muito êxito no Judiciário, mostrando as causas que estavam em jogo e as consequências de cada decisão. Os ministros do Supremo e do STJ foram muito abertos a compreender, né, o processo que estava em jogo, foram solidários com o país, colocaram questões partidárias num patamar e a questão nacional do interesse público em primeiro lugar, e foi possível, tanto no Congresso quanto no Judiciário, fazer um trabalho de recomposição dessa estrutura institucional, que é o que vai garantir, ao fim e ao cabo, as condições do Brasil crescer de maneira sustentável. Mas você tem razão, existem 2 pesos e 2 medidas, né? Mas nós não podemos reclamar disso. Nós temos que mostrar que nós somos capazes de, em condições adversas, continuar perseguindo nossos objetivos, que é entregar o país muito melhor do que a gente recebeu. E nós vamos, com todas as dificuldades que vocês estão acompanhando, que não são poucas, nós estamos atuando dia e noite para isso.
Agora a gente vai começar a brincadeira boa, né? Gostei dessa fala. Deixei esse pedacinho curtinho, porque eu acho que é muito interessante. Porque, assim, a gente sabe que tem 2 pesos e 2 medidas. Do Congresso, extremamente natural, né? Afinal de contas, o Congresso vem sendo dominado cada dia mais pela extrema-direita, pela direita, pelo centrão. Isso daí é fato dado. Então, a gente já esperava. O judiciário, a gente também sabe que o judiciário é uma elite, é uma casta. A gente não pode negar. Tem feito sua parcela para salvar a democracia? Tem. Não podemos esquecer o passado, né? E também não podemos esquecer que eles continuam sendo uma casta, continuam sendo elite, continuam sendo um dos braços do poder dominante. Isso aí é inegável. Não vamos tacar pedra no judiciário, mas também não podemos esquecer a realidade da nossa conjuntura histórica, política. Não dá para esquecer isso. Né? Não dá. Sem levar isso em consideração. A gente sabe que o Lula trabalha, o governo Lula trabalha muito com a questão da conciliação. A conciliação tem feito o país andar, né? Isso é fato dado. Também, 7% de crescimento do PIB, recomposição de salários, crescimento, aumento pro funcionalismo, todas essas alterações têm sido feitas com base nessa conciliação. E aí eu quero entrar justamente nisso. Por que esses 2 pesos e essas 2 medidas é tão mais pesado vindo da esquerda do que da direita? Porque assim, o país tá conseguindo andar. Só que a gente tá tendo esse ataque travesti de crítica, né? Porque eles dizem, nós precisamos criticar. Então, o Lula disse que nós podemos criticar. Pois é, também o Lula disse pra gente eleger um congresso de esquerda. E a gente elegeu o quê? 400 deputados do agro, que eram 300. Oi, né? Então, assim, eu queria abrir para vocês falarem sobre isso, porque eu creio que vocês têm muito o que falar a respeito disso. Então, Luane, esse bonde da extrema esquerda, ele vem muito mais pesado do que a direita e a extrema direita, porque esse pessoal está disputando um espaço diretamente com o PT. Então, a gente tem que lembrar que Nildo Orix, Ian Neves, Jones Manuel, todo esse pessoal aí são ligados a partidos. Seja PSTU, seja PSOL, seja o PCBR, daí por diante. Então, é uma disputa por espaço partidário, por espaço institucional. Esse pessoal é igual a fábula do sapo. Me joga na água, mas não me joga no espinho. Então, é esse o problema e realidade que se impõe. Como você mesma ressaltou, eles vêm com esse eufemismo de críticas à esquerda. Mas, na verdade, são antipetismo puro e barato. Não há nada de crítica e muito menos à esquerda. Assim, um ataque total e descarado, né, nem mais velado. Basta a gente lembrar as maiores fake news desses últimos 2 anos. O caso do Tachad, o caso do Pix e o caso da jornada 6x1, aonde foram ataques totalmente descabidos e mentirosos contra o PT. Lembrando que no caso da escala 6x1, o PT já havia protocolado o fim da escala 6x1 há 5 anos atrás, e esse pessoal fez ataques duríssimos ao PT, falando que o PT era contra o fim dessa escala. E pior ainda é o caso do Tachad e do Pix. E aí sim esse pessoal se aliou ao que a gente tem mais de nojento e reacionário, que é a extrema-direita, dando força e replicando as fake news da extrema-direita nesse sentido. E só para finalizar, a gente tem que lembrar que a fonte de notícias que esse pessoal bebe para criticar o PT são jornais e portais da mídia hegemônica. Então esses jornais e portais criam factoides, criam crises que não existem, criam todo um clima negativo sobre qualquer tipo de política, de maneira obviamente mentirosa, e esse pessoal da extrema esquerda replica e ajuda a disseminar essas mentiras, essas imprecisões, essas fake news, essas crises geradas no meio da ala de esquerda, dando força a essas notícias em meio a um grupo que elas normalmente não teriam força. Então é um grupo muito deletério, é um grupo muito perigoso, e a sorte que a gente tem é que esse grupo é muito pequeno, muito minoritário e não tem força nenhuma para realmente ser decisivo. Então esperemos que eles continuem na insignificância que lhes cabem. Mas realmente é algo asqueroso, é algo nojento, é um quinta-colunismo de fato, que faz o trabalho que a mídia hegemônica e o algoritmo não conseguem, que é levar essas fake news, essas mentiras, essas imprecisões para a esquerda, dando veracidade e legitimidade a esses veículos. Pois é, Haddad, pois é, por isso que a gente fala, né? Bom, esse é um bordão que eu uso lá no meu canal, né? Antipetismo, ingrediente do fascismo brasileiro, né? Porque quando a gente aborda esse tema, né? A gente não está falando só de uma medida econômica. Não, estamos falando sobre... Gente, 1 trilhão. É que as pessoas não têm, né, a dimensão do que é isso, assim, né? Como que é o cálculo que se faz?
1 milhão de segundos dá 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 33 ou 34 anos. É só jogar aí no conversor, você que está ouvindo. Pois é Haddad, pois é Luane, pois é Merlin. Não estamos falando de dinheiro de pinga, né? Então, dá até pra gente pegar um histórico. Então, assim, quem é o maior ladrão da República do Brasil e não sei o quê? É o Lula, é o PT. Veja bem, não é, né? As condenações, inclusive, foram anuladas, certo? Em torno, assim, eu tô falando de a corrupção não sob um viés moralista, né? Porque a gente sabe que, obviamente, onde há, vamos dizer assim, relações de poder, haverá, né, provavelmente, algum espertinho. A gente não está falando de prefeitura, né, que é onde acontece o grosso mesmo, né? Podemos pensar aí no exemplo do orçamento secreto, que opera bilhões. E cadê o mercado, né? Cadê o mercado para falar, nossa, queremos punir a corrupção do orçamento secreto? Não, então o que ficou marcado foi o mensalão, foi o petrolão, que na verdade inverteu-se a lógica do que é desenvolvimento, do que é investimento, né? Lembrando que empresas de estrutura, né, que visam a soberania de um país, que inclusive nos países que o brasileiro que tem complexo de vira-lata adora enaltecer, né, e falar, olha, lá funciona. Esses países, eles investem na sua infraestrutura, né, com viés de soberania. Ninguém vende energia, a empresa de energia, né, ninguém vende empresa de saneamento, ninguém vende empresa de petróleo. Mas aqui, isso, né, na boca do mercado e acaba sendo o que o porta-voz do mercado, né, a porta-voz que acaba sendo a mídia hegemônica corporativa, vai replicar é que isso causou um rombo nas estatais. Então, essa é uma argumentação que a gente vê até hoje em relação a Dilma, por exemplo, ao golpe, né, e tudo. E é difícil para a gente poder explicar isso sem uma complexidade. Falar de uma forma fácil. Não, investimento não é gasto. Investimento é, ok, vai sair do caixa, mas não é um gasto que vai para o limbo, né? Assim, o que acontece de ir para o limbo de valores é exatamente pegar o dinheiro e dar na mão de vagabundos rentistas, né? Que vão lá com seu capitalzinho e compram, fazem primeiro a empresa entrar em mercado de ações, né? Já para o setor privado, e meia dúzia de vagabundo bilionário fica lá ganhando dinheirinho, né? Com suas gerações futuras, para inclusive tirar o dinheiro do país. Isso sim é gasto. E aí o mercado não se abala, né? E eu volto a sempre, né? Meu papel é esse, é olhar para as alas à esquerda, né? Que a galera esquece isso. E como que quer sempre ter uma fala no sentido de, olha, a gente precisa fazer mais, porque a direita não sei o quê, porque o governo tá muito entregando os anéis para não perder os dedos. Veja bem, vocês acham que quem que tá do outro lado? Pessoas fofinhas que vão olhar e vão falar, nossa, realmente, né? Como tem que acabar esse negócio de acumulação de capital privado, né? Simplesmente a galera que tá do outro lado olha e fala, 1 trilhão eu acho é pouco. Lembrando que o golpista Temer governou e fez tudo o que fez com 3% de aprovação no final, né? E há quem o chame de governo. Inclusive, é muito triste que se o Haddad falasse nos termos que eu gostaria que ele falasse, por exemplo, né? Meu filho está participando da conversa. Golpista, né? O golpe contra Dilma, os vagabundos do setor financeiro, ele seria, enfim, teria que trocar o Haddad no próximo dia, porque esses detentores do poder, do capital, da hegemonia financeira, iriam dizer, nossa, ele está tirando a nossa máscara. Então, precisamos ainda de muito o quê? Mobilização popular? Com consciência, com certeza, porque não é somente mobilização popular e intenção de reverter, né, as riquezas que a gente produz no nosso país para a população que vai mudar alguma coisa, muito pelo contrário, né? A gente vê aí uma esquerda que ignora um histórico desde, sei lá, da ditadura para cá, assim, considera o que é conveniente, né? Fica se baseando no tweet
do Lula, de vocês têm que cobrar o governo, porque o Lula sabe o que o governo é composto por alas, inclusive golpistas e de direita, né? E aí, governo, a gente está falando de partidos, e quem que entende dos partidos? Então, a esquerda que fica cobrando o PT, o Lula, o Haddad, saúde, meu filho, não entendeu ainda que tem que apontar o canhão para as alas que representam a bancada do boi, da Bíblia, da bala, da hegemonia, do setor financeiro, né, como a Luane falou já, Faria Limers, certo? Isso é muito complicado. Pega o judiciário, pô, ficou tranquilo, né, 1 trilhão, então a gente tá vendo ainda decisões que desfavorecem, por exemplo, a classe trabalhadora, tá? Baseados nas mudanças que foram feitas via Congresso golpista lá no pós-Dilma, né? Que aí a gente está falando de reforma trabalhista, por exemplo. Então também falta muita materialidade e contexto histórico para que haja um entendimento linear. Meu filho é assim, gente. Eita, ele tá entendendo. Para que haja um contexto linear, um entendimento linear, e aí sim direcionar ações nesse sentido, né? Porque a gente definitivamente está longe de ter como a Luane falou, uma casta jurídica ou financeira que olhe e fale, não, beleza, o Brasil é dos brasileiros, como foi colocado no bonezinho aí em certas cabeças recentes. A gente vai terminar aqui a primeira parte, que vai ficar aqui no canal A Voz Pública. E se vocês quiserem ver a segunda parte, tem que assistir lá no canal do Merlin das Trevas, ok? Conto com vocês. Até lá! Aqui, política ganha voz. As notícias são explicadas e as instituições desvendadas. A Voz Pública. Aqui a política ganha voz. As notícias são explicadas e as instituições desvendadas.